Gente, eu vou continuar a revisão, né? Então, a partir do exercício 11, eu vou resolver esse exercício com vocês. Vai até o 19, então vamos no fundo, né? Então, 11. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história. Nele estão contidos alguns elementos. Ok, espaço geográfico, a gente estudou isso muito bem, né? Um dos principais da geografia está ligado a espaços que não são similares. A espaços que não são familiar, que fazem parte da nossa vida. É falso, porque isso é lugar, né? É, sim, exatamente, lugar. Não é verdadeiro ou falso isso, né? Então, primeiro é lugar. 2. Refere-se às configurações extremas do espaço. Aquilo que a vista alcança. Então, externas, aliás, não extremas. Então, isso é um horizonte geográfico, né? Paisagem. Então, revisão. A visão é um sentido e a paisagem é aquilo que você percebe com sentido. Então, exatamente, paisagem. É classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de fronteiras sem que elas sejam definidas pelo homem ou pela natureza. Território é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Então, região. Lugar, paisagem, território e região. Letra A. 12. A paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A partir da afirmativa do autor acima citada, é correto afirmar: A. Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto que na paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. Tá invertido isso aí, tá errado. Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Sim, letra B tá certa, né? A letra B é exatamente isso que é a paisagem. Então, paisagem não é estática, não é a C. Paisagem tem significado apenas panorâmico? Não, porque tem conteúdo social. A paisagem, então, se você vê uma cidade, tem um conteúdo social lá dentro, né? E ela tá na paisagem. Então, assim. Tá, a paisagem tem significado apenas panorâmico. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder? Não. Cuja escala varia conforme a posição do observador. Não. Não creio que seja, não. É a letra B, né? Então, 13. Só um segundo. Pronto. 13. Toda paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta marcas de um passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de maneira desigual, mas sempre presente. De acordo com o texto, podemos afirmar: a paisagem é um conjunto de formas heterogêneas de idades diferentes. A paisagem é estática? Não. As formas antigas da paisagem são sempre suprimidas devido ao seu envelhecimento técnico e social? Não. As paisagens refletem sempre as marcas das desigualdades sociais por serem produzidas sob um modo de produção capitalista? Não, também. Achei esse item bem estranho, mas a paisagem é uma representação do espaço, mas não é espaço. Portanto, exibe as formas, mas esconde a essência de sua produção. É a letra E. Eu acho que é a letra E. Letra E. Ok, a paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. A partir do afirmativo do autor acima citado, é correto afirmar: espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto que na paisagem predominam os elementos da dinâmica cultural. A gente já viu que não. Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas.
que nos revelam sucessivos passados. Letra B tá certa, é a letra B. A paisagem não é estática, não tem significado só panorâmico. A gente já fez a 14? 14 é a letra B. 14 é a letra B, não é a letra E. E é 13. Uai, a 14 é igual a 12. Estranho. A 12 é a letra B. E a 14 é a letra B. Entendi não, porque aqui é a mesma questão. Enfim. 15. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, comemorações. Então, no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão política de apropriação afetiva do espaço, econômica de uso dos recursos do espaço, não. Privada de limitação sobre a utilização do espaço, também não. Natural de composição dos elementos físicos do espaço. Simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Olha aí, essa aí é interessante, é a letra E. Isso aí tá certo. Então, 16. 16. A paisagem dos conceitos básicos da ciência geográfica e suas modificações ocorreram ao longo da história. Sobre as paisagens é incorreto afirmar que, após a Revolução Industrial, os crescimentos econômico e demográfico reordenaram e deram à paisagem geográfica novos significados socioculturais em vários países europeus. Essa aí é correta, então não é a letra A. B. Durante a introdução da cultura pecuária nos sertões, no período colonial brasileiro, a paisagem ficou inalterada? Não, não ficou inalterada. Mudou coisa, então não é inalterada. A letra B é incorreta, é a letra B que a gente vai marcar. Mas no final da Idade Média, as ligas hanseáticas, o comércio e a formação dos burgos contribuíram para a elaboração das novas paisagens culturais na Europa. Então, o que isso tem a ver? Comércio e a formação dos burgos. Lembra dos burgueses? Eles vieram daí. Contribuíram para a elaboração de novas paisagens culturais na Europa. Sim, isso é verdadeiro, correto, né? As práticas político-econômicas do mercantilismo favoreceram a formação de novas paisagens geográficas, tanto na Europa quanto na América. Verdadeiro. Mercantilismo, novas paisagens, eles foram para a América e o comércio lá mudou coisa na Europa também. Então, na Idade Moderna, a prática político-social dos cercamentos dos campos ou enclosures contribuiu para a modificação da paisagem rural e urbana. Verdadeiro sim. O povo começou a sair da cidade, do campo, foi para a cidade, né? Para o geógrafo Milton Santos, paisagem é o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formado apenas por volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, né? Então é aí que está o negócio dos sentidos. Qualquer sentido, se você ver, sentir, é porque é paisagem, né? Considerando essa afirmação, analisa a sentença a seguir. Então, 17, essa. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, da organização dos sistemas de produção e de tecnologias empregadas. É verdadeiro. É verdadeiro, porque não mostra as funções do que as pessoas fizeram. Você só tá vendo. Você pode muito bem ver uma arma e não saber que ela atira, por exemplo. Mas, ou organização do sistema de produção de tecnologias empregadas. É a mesma coisa, né? Então, essa aí é verdadeira. Apenas elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico? Não. Tchau. Falso. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções do espaço construídos e as relações e as estruturas econômicas, sociais e políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. Sim, verdadeiro. Letra 3. Número 3. Letra 3.
3 está verdadeiro. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis das culturas e das sociedades. Verdadeiro também, então 1, 3, 4, letra E. 18, leia o texto seguinte, fechado no sul pelo morro. Eu vou deixar que vocês leiam isso aqui, né? Mas o texto acima descreve não tá dizendo aqui coisas muito bonitinhas, mas tá dizendo como é que é aquele lugar. Então, letra A, paisagem. Então, vocês podem ler depois, ou podem ler agora mesmo. Eu vou deixar aqui. Assim. Vocês podem ler e eu vou lendo a 19 enquanto isso. Vocês podem pausar o vídeo e ler se vocês quiserem. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem. Essa pode ser definida como domínio do visível ou aquilo que a vista abarca. Não é formada pela mesma coisa. Todas as alternativas estão corretas, exceto... paisagem pode ser considerada como resultado do processo de construção do espaço geográfico. Ela evidencia, por exemplo, a história da população que ali vive e a maneira como utiliza alguns recursos naturais em seu dia a dia. Verdadeiro, né? Tá correto, então não é ela. Sua paisagem também pode ser analisada para além do que é percebido apenas pelo olhar. Isso quer dizer que é possível buscarmos explicações para aquilo que se encontra por detrás da paisagem, a busca dos significados do que aparece. Verdadeiro. Na aparência, as formas da paisagem estão apresentadas de modo estático. Mas, por outro lado, a paisagem é resultado de todo um processo de movimentos da população em busca de sua sobrevivência, como também pode ser resultante de movimentos da natureza. Sim, C é muito correto, então não é a letra C, né? Só sobrou a D, então é ela, mas vamos ler, só, né? Porque para saber o que está errado. A paisagem é formada ou por elementos físicos ou por elementos culturais. Não, é formada pelos dois, né? Nessa análise, para a compreensão de uma determinada realidade, é imprescindível analisarmos de maneira compartimentada os aspectos naturais e os sociais. Então é falso por isso, né? São os dois ao mesmo tempo, não são separados. Enfim, por enquanto é só. O próximo vídeo a gente vai começar a matéria nova, né? Nova mais ou menos, porque já foi passado em aula, mas a gente vai... Eu vou nova pra minha aula, né? Pra minha revisão. A gente vai passar por uma revisão de orientação e localização no próximo vídeo. E é isso. Não, bom, estudem bastante, entrem no AVA, né? Até porque se vocês não entrarem no AVA, sabe como é? A DEPA vai ligar pros pais de vocês, né? Então, fiquem estudando aí porque a gente não tá de férias ainda.